Olá! Agora nós vamos para o nosso momento de estudo da Palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, para que nós leiamos um pouco da sabedoria que Deus traz para nós nessa noite. Tiago, capítulo 1. Mas antes de lermos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, abençoe o nosso momento de estudo da Tua Palavra, que nós possamos ser tocados por ela, que nós possamos receber a sabedoria que vem do alto, que vem de Ti, ó Deus, e que possamos ser moldados conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos, ilumina a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 14. Vamos ler nesse momento? Diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém. Será esse o nosso texto para iniciarmos essa conversa bíblica nesse momento. Talvez todos nós estejamos familiarizados com o conceito de você colhe aquilo que você planta. Imagina você se plantar algumas sementes de uma macieira. Daqui a alguns meses e alguns anos você espera que aquela semente cresça, vire uma bela árvore, e então você possa colher maçãs, porque essa é uma das leis que nós facilmente reconhecemos na vida. Se você planta semente de maçã, você vai colher maçãs. Da mesma forma, se você plantar laranja ou plantar uma jaca, nós não esperamos que sementes boas produzam frutos ruins. Da mesma forma, não podemos esperar que sementes ruins produzam bons frutos. Isso é porque nós sabemos que Deus fez as coisas dessa forma. Mas o capítulo 1 de Tiago mostra para nós uma outra relação de causa e consequência. Uma outra relação entre aquilo que nós semeamos e aquilo que nós colhemos. Isso que Tiago traz para nós não se trata a respeito de frutas e plantas, mas a respeito das coisas que nós semeamos e plantamos na nossa própria vida. O que isso tem a ver com o texto de Tiago que acabamos de ler aqui? Tiago mostra para nós o que acontece quando nós semeamos ou plantamos coisas de acordo com as nossas tentações e os nossos maus desejos. Mas Tiago não vai mostrar para a gente isso através de uma metáfora de plantas. Na verdade, ele traça essa ideia, essa história que ele nos conta através de um possível namoro. Quando Tiago diz para nós no versículo 14 e 15 a respeito das tentações e dos maus desejos, ele praticamente conta para nós como acontece uma relação de um casal que está se conhecendo e namorando. Veja Tiago dizendo para a gente que a nossa tentação, ela atrai, ela toca nas nossas cobiças e nos nossos desejos, de forma que ela causa em nós um interesse. A gente fica como quem está sendo enamorado por algo e a gente passa a ser envolvido por aquilo. Então, a partir do momento que nós somos atraídos e seduzidos, essa tentação e esse mau desejo cresce dentro de nós, de forma que ele vira ou concebe-se um pecado. Aquilo que era só uma possibilidade, uma tentação, aquilo que era só um desejo, uma possibilidade na nossa cabeça, começa a tomar forma na nossa vida. E dessa maneira, a gente acaba concebendo algo se materializa, algo vai criando forma e tomando conta da nossa vida. Tiago vai mostrar que o pecado cresce, como se ele fosse um feto sendo gerado, não na nossa barriga, mas no nosso coração e na nossa mente. E então o pecado, uma vez gerado, uma vez nascido, gera a morte. Essa relação, esse início de um desejo que vai se desenvolvendo, desemboca em algo terrível. Quando nós nos deixamos levar pelos nossos maus desejos, pelos maus caminhos, pelas péssimas ofertas que esse mundo faz, nós vamos sendo envolvidos e o nosso coração é seduzido por aquilo que no fim gera uma terrível desgraça.
No fim, o caminho ruim, o caminho do pecado é o caminho que nos leva para a morte. Mas Tiago não para por aí, porque se nós vemos isso se concretizando, muitas pessoas sendo seduzidas e destruídas interiormente pelo pecado e também exteriormente, muitas pessoas que vão cada vez mais perdendo o seu valor, muitas pessoas perdendo a esperança, muitas pessoas cada vez mais sendo degradadas pelo pecado. Tiago nos mostra que existe uma outra história, existe um outro relacionamento. Esse namoro com o pecado não é o único relacionamento em que nós, seres humanos, podemos estar. Mas Tiago mostra para nós um relacionamento com um pai. Tiago vai falar para a gente a respeito de um pai. E esse pai decide agir por nós. Esse pai, por sua própria decisão, segundo o seu próprio querer, como diz mais à frente, esse pai, pelo seu próprio querer, nos gerou. Mesmo que nós estivéssemos vivendo uma péssima história de namoro com o pecado, esse pai vem para nos resgatar e pela sua vontade ele nos gera através da sua palavra. Tiago nos traz uma história diferente, uma possibilidade diferente em meio a esse mundo que oferece cada vez mais porcarias para nos seduzir, nos viciar e nos fazer apodrecer por dentro. Tiago mostra que esse pai maravilhoso, decidiu nos oferecer e nos mostrar uma nova história, uma história diferente para nós vivermos. E essa história vem a nós através da palavra desse pai. Essa palavra age em nosso coração e transforma a nossa história de vida. Deus age transformando aquelas pessoas que viviam perdidas nas narrativas do pecado em pessoas que agora se relacionam com um pai que as ama, um pai que oferece uma nova história de vida. Eu não sei quais são os seus traumas, eu não sei até onde você andou ou até onde você namorou e se relacionou com o pecado. Eu não sei até onde o pecado roubou e tirou de você, até onde ele te enganou e fez você perder o amor por si próprio, fez você perder a esperança de ser valorizado e amado. Mas essa nova história que Deus oferece pode fazer a diferença na sua vida. E veja que essa nova história transforma pessoas que estavam perdidas e sem valor naquelas que são as primícias de Deus. Mas o que Tiago está querendo dizer para nós aqui? Se nós olhamos ao longo da Bíblia, isso que Tiago está falando é concretizado para nós em outras partes também. Nós vemos esse mesmo ensino de Tiago sendo repetido, por exemplo, no Evangelho de João. Quando João diz para nós que o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós, e ele veio como aquele que traz a luz em meio às trevas, essa palavra viva, essa palavra de esperança, essa palavra de Deus é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a mensagem de transformação, de nova vida para nós. Então, se você quer de uma vez por todas se livrar desse caminho de desgraça do pecado, você precisa compartilhar a sua história com Cristo, de modo que a história dele transforme a sua. Ele nos dá uma nova história para viver. Uma vez Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos. Ele era um mestre da lei, ele veio à noite conversar com Jesus. E Jesus disse para Nicodemos: é preciso nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito, esse sim, aquele que nasce do Espírito, consegue, ele é chamado para compartilhar a sua história com Deus, viver a sua história lado a lado com Jesus. E perceba, nascer e ser gerado são palavras do mesmo grupo de ideias. Trazem a mesma ideia para nós. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ser gerados pela vontade de Deus, receber uma nova vida, porque nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós só temos esperança quando a nossa própria história é transformada por esse Senhor Jesus. E a gente só consegue essa nova vida pela bondade de Deus, por decisão dele. Nós precisamos nascer de novo. E em João, Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não tenha em si os frutos do pecado, porque o pecado gera a morte, mas tenha a vida eterna, uma nova vida, gerada por Deus Pai. Tiago e o Evangelho de João aqui trazem para nós o que é essa palavra. A palavra de Deus é o verbo encarnado, é o próprio Senhor Jesus, mas a palavra de Deus também é a palavra registrada, a escritura bíblica que nos fala quem é Deus, quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Somente através da Bíblia nós sabemos a boa notícia do Evangelho, nós sabemos como o pecado nos destrói e como Deus nos dá uma nova vida. Veja que Deus está trabalhando, Ele decide, Ele escolhe, Ele age, Ele nos regenera, Ele nos gera de novo, Ele nos dá esse novo nascimento e Ele nos consagra para si. Deus nos dá o privilégio de sermos dele, as primícias. No Antigo Testamento, as primícias eram os primeiros frutos que eram dedicados a Deus. Mas no Novo Testamento, as primícias se referem aos cristãos, aqueles que são tocados pelo Espírito Santo, aqueles que são regenerados e aceitam, recebem o sacrifício de Cristo e se arrependem de seus pecados. Esses são dedicados a Deus, separados para viver a vida para Deus, de maneira especial. Mas como? Como a gente faz para viver essa nova vida? Como a gente faz para pôr em prática essa promessa maravilhosa de não sermos mais destruídos pelo pecado, mas experimentarmos uma nova vida com Deus? Tiago vai nos falar que é através da própria palavra de Deus, e aqui é a palavra registrada. É por isso que Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 21, vai falar para nós assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que viu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Veja que promessas maravilhosas que nós temos aqui através da palavra de Deus, através do nosso relacionamento com Jesus e também com a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia. Nós temos então algo novo para viver. Essa palavra que foi plantada, implantada, colocada em nós pelo próprio Deus é a palavra de salvação. E salvação significa ou livrar de um grande perigo, ou nos libertar de alguma situação opressora. E em Tiago também significa a salvação do juízo final. Então salvação revela para nós que nós somos libertos das garras destruidoras do pecado e nós não estamos mais culpados diante de Deus, mas fomos perdoados porque Jesus pagou a nossa dívida. Qual é então o nosso papel diante desse grande presente? Aceitar com mansidão, com humildade, reconhecer que nós precisamos do sacrifício de Cristo, reconhecer que nós somos totalmente dependentes dele, aceitar com humildade essa palavra que nos salva, que nos liberta do pecado, que nos liberta da culpa e que nos dá uma nova vida. O nosso orgulho nos impede de receber. O nosso orgulho, o nosso senso de justiça própria, como se nós pudéssemos viver uma vida correta, isso torna impossível que a gente reconheça que depende do salvamento de Cristo, dependemos da salvação de Cristo. Então a primeira coisa que Tiago diz é: aceitem com humildade, com mansidão, a palavra que é poderosa para salvá-los. Reconheça que a Bíblia é o caminho que nos aponta Jesus e que Jesus é o único Salvador. Em segundo lugar, Tiago diz para nós que a palavra deve ser praticada, que nós não devemos apenas ouvir. Você já teve aquela experiência de olhar no espelho e logo depois esquecer o que viu? É estranho, né? A gente acorda cedo, levanta da cama, corre, escova os dentes, lava o olho, penteia o cabelo porque tem que sair para trabalhar. Já fez tudo isso e quando chegou na porta da sua casa você parou e pensou: nossa, o que eu vi no espelho hoje? Será que eu vi os meus olhos limpos? Será que eu tirei a ramela?
Será que eu não estou com um ranho escorrendo na minha cara? Será que eu penteei o cabelo direito? Será que eu estou um pouco mais careca hoje? Não, quando a gente olha no espelho, a gente procura prestar atenção. E é quando a gente presta atenção que aquela informação fica na nossa mente. Se a gente olha muito rápido, se a gente não dá atenção, logo a gente esquece. Isso é errado. Imagina como seria se a gente tivesse uma memória tão curta que não fosse capaz de lembrar daquilo que a gente viu no espelho, não fosse capaz de lembrar da nossa própria cara. Mas Tiago diz que quando a gente olha a palavra de Deus e logo esquece, a gente é tão desatento, é tão desastrado como aquele que olha no espelho e logo esquece o que viu. Tiago nos fala então, olhem a palavra com atenção, de maneira que ela molde o caráter e as ações de vocês. Olhe para Jesus Cristo e olhe para a Bíblia e procure imitá-los dia a dia. Mas veja que Tiago nos diz que além de observar atentamente, além de pôr em prática, há uma promessa, há um resultado disso. Porque aquele que pratica a palavra, aquele que segue a Jesus, que põe em prática o que a Bíblia nos ensina, esse é muito feliz em tudo que fizer. Se o pecado nos seduz e nos leva por caminhos que no fim resultam em morte, a palavra de Deus resulta em alegria. Embora esse mundo muitas vezes tente nos enganar e mentir, falando, segue esse caminho é o melhor para você, no fim é a morte que espera. Só em Jesus está o caminho da vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra encarnada de Deus. E Ele é perfeitamente registrado na Bíblia para que nós possamos conhecê-lo e segui-lo. E nós precisamos de humildade, porque nós precisamos reconhecer que o problema não é o nosso comportamento somente, mas é o nosso coração distante de Deus. Se a gente só corrigir o nosso comportamento, nós facilmente vamos nos tornar legalistas. Legalistas são aqueles que seguem regras e pensam que por seguir as regras serão aceitos por Deus, como se pelo próprio esforço, como se pela própria força de vontade e motivação eles pudessem seguir a Deus perfeitamente. Muitos religiosos se comportam assim, e essa religiosidade não é sadia, mas ela é enganadora, no fim é morte. Mas nós, quando somos transformados pela palavra em nosso coração, em nossos desejos, em nossa própria percepção da nossa identidade como pessoas, isso resulta em transformação também da prática. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, vem para nos transformar de dentro para fora, do mais profundo do nosso coração, até todas as extensões da nossa vida. Esse é o caminho que nos traz felicidade, que nos traz bem-aventurança, sermos felizes, bem-sucedidos em tudo o que fizermos, porque se Jesus está no nosso coração, Ele nos conduz para os melhores caminhos, Ele nos conduz de forma correta, Ele nos faz enfrentar as dificuldades e também alcançar uma vida melhor. Mas muitas vezes a gente vê isso de maneira difícil na Bíblia. Então, se você tem dificuldades com a palavra de Deus, eu vou trazer algumas dicas práticas para você. E aqui a gente vai se encaminhando para o final do nosso vídeo. As dicas que eu trago para você são, se você acha que é muito difícil entender a palavra de Deus, se você acha que é muito difícil colocar isso aqui em prática, se você tem dificuldade para entender, se você tem dificuldade para saber o que a Bíblia quer dizer, ou tem dificuldade para se livrar do pecado, ou tem dificuldade para ser humilde e aceitar a verdade de Cristo, eu acho que você deveria experimentar, você deveria tentar, dê uma chance para o Evangelho, dê uma chance para conhecer mais Jesus. Você deveria experimentar, ler um pouco mais da Bíblia, você deveria experimentar no seu dia a dia, colocar em prática aquilo que Jesus diz que é certo e não o que o seu coração diz que é certo. Você deveria experimentar, orar e perguntar, Jesus, o Senhor é mesmo real? Que diferença o Senhor faz no dia a dia? Você deveria experimentar. E além de experimentar, uma coisa que pode te ajudar é encontrar pessoas que sejam referência disso na sua vida. Se você quer conhecer Jesus, procure pessoas que conheçam Jesus de verdade, para te ajudar a conhecer um pouco mais dele. A caminhada com Jesus não é uma caminhada isolada,
é uma caminhada compartilhada, onde outras pessoas que conhecem Jesus podem nos ajudar e nos fortalecer, nos ajudar a entendê-lo, a conhecê-lo e também a como vencer os nossos pecados e as nossas limitações. Tiago diz no final da sua epístola, lá no capítulo 5, que nós somos curados quando confessamos os nossos pecados uns aos outros. Confesse as suas dificuldades e procure alguém que possa te ajudar. Experimente a palavra de Deus, ponha em ação e veja se faz diferença. Depois disso, procure alguém, procure uma igreja também que possa te ajudar. Se você já foi ferido por alguma igreja, se você se sente distante, sente que não é o espaço para você, venha conversar com a gente, converse comigo, deixa a gente te dar uma chance de ter uma visão diferente a respeito do que é a igreja. Dê uma chance da gente te pedir perdão por feridas do seu passado. Venha caminhar conosco, experimentar essa nova vida com Cristo. E por fim, lembre-se do que Tiago diz. Lembre-se dia após dia dessa promessa. Lembre-se que ele diz que essa nova vida é uma vida de caminhada com Deus, onde não vamos mais nos sentir sozinhos, não vamos mais nos sentir perdidos, mas seremos dia após dia cuidados, amparados por esse Pai Celestial que nos ama, esse Pai que escolheu se relacionar conosco, e esse Pai que do início ao fim cuidará das nossas vidas, até o dia que nós possamos estar diante dele, com alegria completa. Experimente, procure alguém que possa te ajudar na caminhada, e lembre-se que Deus está falando com você, através da sua palavra. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, que essa palavra fique guardada nos nossos corações, que ela não seja roubada ou tirada de nós, mas que ela frutifique e que ela chegue aos ouvidos de quem o Senhor deseja que ela chegue. Toca no coração, quebra as barreiras, Pai, quebra o nosso orgulho, que nós possamos aceitar a Tua palavra, sermos moldados por ela, dia após dia.